Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e nós estamos sempre trazendo para vocês videoaulas, fazendo comparações entre o conhecimento ocidental, acadêmico, comparando com a sabedoria milenar dos Vedas, do hinduísmo, especialmente a vertente monoteísta do Gaudiya Vaishnavismo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então hoje eu vim trazer um tema bastante intrigante, que é a questão da renúncia. Será que eu posso conhecer Deus apegado, totalmente envolto, enredado nas coisas do mundo? Ou como é a renúncia? Será que a renúncia ela simplesmente é um processo onde você tem que se apartar de tudo, ir para a floresta, fazer duras austeridades, penitências e rejeitar totalmente a vida social? Então essa videoaula vai ser dedicada a esse tema, renúncia, que é um tema bastante interessante, que é um tema necessário, mas ele é tratado de forma muito natural, leva em consideração as necessidades e as fraquezas humanas. Então, como é que alguém com toda a fabilidade humana pode alcançar a renúncia das coisas do mundo e poder conhecer Deus completamente? Então, vamos tratar desse tema nessa videoaula. Por favor, venham comigo. Então, um verso interessante que vai falar sobre essa questão da renúncia é o verso conclusivo da Bhagavad Gita, que é o verso Sarvadharma Parityaja Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshashami Mashuchaha, que é o verso 66 do capítulo 18. Então Krishna está falando que Mamekam Sharanam Vraja Sarva Dharma, abandone todos os tipos de religião e renda-se a mim. Mamekam Sharanam Vraja, renda-se a Deus, a divindade suprema. Como é a tradução literal desse verso: abandone todas as vaidades de religião, dharma, e simplesmente renda-se a mim. Eu libertarei de todas as reações pecaminosas. Não tema, Arjuna. Abandone todas as vaidades de dharma. Então o termo dharma é central no pensamento indiano e pode ser traduzido como religião, direito, moralidade, justiça, lei e ordem. Dharma não é apenas externo ao ser humano, ao contrário, é percebido como compreendendo a essência ou natureza de tudo. A gente pode falar então que o Dharma é a natureza intrínseca de cada coisa. Como tal, ele aspira a colocar tudo, não só o ser humano, mas todos os fenômenos, em seu devido lugar. Pode ser entendido como um conjunto sistêmico de leis que colocaria um indivíduo em harmonia com a ordem do universo ou força cósmica. Leis estas transcritas e fundadas nos Vedas. Então, essa análise aqui está de acordo com o Gavin Flood, o indólogo, também está de acordo com o Ishvara Krishna, que é o Itamar Theodor, da Universidade de Israel. Ponto importante: quando fala-se abandone todas as vaidades de religião, na verdade tem que ser entendido o contexto védico, porque está falando Sarva Dharma. Então, abandone todos os tipos de Dharma, os diferentes processos que levam a Deus. Toda religião autêntica, monoteísta, que vem a desenvolver o amor a Deus, que tem como meta despertar esse amor a Deus em seu praticante, é uma religião autêntica, uma religião fidedigna, e esse tipo de religião não deve ser abandonada. A única questão que deve ser levada em consideração é que, de acordo com o tipo de religião, ela vai se coadunar com o tipo de consciência do indivíduo. Então nós temos um tipo de religião, um tipo de mensagem, um tipo de revelação que vai atender às necessidades psicofísicas, à natureza do indivíduo. Isso vai ser muito bem explicado no 17º capítulo do Bhagavad Gita, chamado As Divisões da Fé.
Então esse verso 66 ele é conhecido como Charama Shloka, ou verso final, ou último. Isso fica bem frisado pelo Ishvara Krishna em seu trabalho sobre a Bhagavad Gita. Ele diz que Sharanam significa render-se completamente, entregar-se sem reservas ou abandonar completamente a esperança de ser feliz neste mundo material. Então o Vishwanath Chakravarti Thakura ele vai explicar melhor essa questão do render-se completamente. Então ele diz em seu significado da Bhagavad Gita: renda-se unicamente a mim, Man Ekam Sharanam Braja. Isso significa que não deve haver adoração. Aqui vem então a questão do Sarva Dharma, né? Aqui é explicado. Isso significa que não deve haver adoração a devatas, outros semideuses, Ashtanga Yoga, processo de Dhyana Yoga, Yoga meditativa, Jnana, especulação mental, especulação filosófica, a razão deve estar calada depois de muito ter sido exercitada, outros tipos de Dharma, né? Ou então outros elementos misturados nessa rendição, Karma Mishra Bhakti, Jnana Mishra Bhakti, Yoga Mishra Bhakti. Anteriormente, ao dizer qualquer coisa que faça, qualquer coisa que coma, faça isso como uma oferenda a mim. Então isso foi o verso 26 do capítulo 9. Então ali nós vemos a recomendação para alguém ainda que está em Karma Yoga. Então aqui Krishna falando numa suposta conversa simulada por Vishwanath Chakravarti Thakura: eu afirmei que você não era qualificado para Ananya Bhakti, mais elevado tipo de Bhakti. Ananya significa sem desvios, Bhakti Yoga pura, sem mesclas, né? Sem contaminação de Jnana e Karma, especulação filosófica ou desejos materiais. O mais elevado tipo de Bhakti, mas você era qualificado para Karma Mishra Bhakti, ou seja, um processo de Bhakti misturado, Mishra, com desejos materiais, né? Com ação fruitiva. Mas agora, por minha grande misericórdia, estou lhe dotando com a qualificação necessária para ser um Ananya Bhakta. Essa Ananya Bhakti só pode ser obtida pela misericórdia sem causa de meus Ekantika Bhaktas. Embora essa seja uma regra que eu mesmo tenha criado, eu estou agora pessoalmente dando essa misericórdia, quebrando novamente um voto pessoal. Então, Bhaktivinoda Thakura, ele vai pegar essa questão da rendição a Krishna, né? Sharanam Braja. Na prática, como é se render a Krishna? Como seria então expandido? Como seria melhor compreendido? Como seria melhor explicado essa questão de render-se a Krishna? Então, Bhaktivinoda Thakura, em seu Sharanagati, ele vai colocar 6 pontos que indicam na prática o que é essa rendição. Então ele explica: Daina Atmanivedana Gopitvati Varana Avasharakshive Krishna Vishwasa Palana Bhakti Anukula Matra Karyera Svikara Bhakti Pratikula Bhava Varjanangikara. A rendição ao Senhor se constitui de humildade, dedicação do eu, ou seja, a necessidade de um cultivo e de um foco constante, aceitação do Senhor como nosso único mantenedor. Então, todas as nossas necessidades, tudo que nós precisamos, tanto física quanto espiritualmente e mentalmente, isso vai ser dado pelo Senhor. Então quer dizer que não precisa fazer nada? Não. O devoto ele trabalha, mas ele sabe que quem está mantendo ele não é os seus esforços, né? Isso, achar que quem está me mantendo, os meus familiares, é a minha relação, a minha inteligência, é a minha labuta, a minha habilidade de labutar, isso chama-se Ahankara, porque desconhece Krishna como supremo controlador e supremo mantenedor, Ishvara Parama Krishna. Então o devoto que tem consciência plena, ele entende que Krishna, na verdade, é o seu único mantenedor. E isso significa visão real das coisas. A consciência de que Krishna certamente há de me proteger. Será que eu vou ter que comprar um 38 agora? Comprar uns 3 cachorros para colocar na minha casa? Erguer um muro de 3 metros? Não, é lógico que o devoto ele não vai se colocar em posição de risco. Mas ele sabe que Krishna sempre lhe proteger. Não precisa ficar
paranoico e fazendo muitos arranjos para se proteger. Ele não é descuidado, mas ele sabe que quem vai o proteger em última análise é Krishna. Aceitação unicamente de atividades favoráveis à devoção pura, o que deve ser feito, que sempre nos traga lembrança de Krishna, de acordo com a instrução do mestre espiritual, aquilo que o mestre espiritual sanciona, isso sempre deve ser feito. E aí sim, renunciar a tudo que seja desfavorável à devoção pura, aquilo que o mestre espiritual não recomenda que a gente faça, que não vá fazer a gente se lembrar do Senhor Krishna. O exemplo de rendição completa dos Goswamis de Vrindavan. Então aqui é a canção de Srivasacharya sobre os Goswamis, ou Sri Goswami Ashtaka. Ofereço minhas respeitosas reverências aos 6 Goswamis, a saber, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunatha Bhatta Goswami, Sri Raghunatha Dasa Goswami, Sri Jiva Goswami e Sri Gopal Bhatta Goswami, que preteriam toda a associação com a aristocracia, rejeitaram, considerando-a insignificante. Para salvar as pobres almas caídas, ou seja, por misericórdia kripa, eles aceitaram tangas, kaupina e farrapos, roupas sem costura, roupas de mendigo, canta, agindo como mendigos, mas estão sempre imersos no oceano de amor estático, ou seja, a posição material mais baixa, porém internamente, de maneira misteriosa, de maneira apartada da sociedade, e a consciência deles era a consciência mais elevada. A posição material mais baixa, ou seja, todo mundo ia ridicularizar os materialistas, os tolos iam ridicularizar e humilhar, mas quem tinha visão de verdade ia entender que eles tinham a consciência mais elevada de todas, consciência totalmente conectada com Krishna, com Deus. Sempre imersos no oceano de amor estático que as gopis sentem por Krishna e sempre e a toda hora se banham nas ondas deste oceano. O abismo, ou melhor, um abismo a ser superado. Quer dizer que eu tenho que abandonar tudo? Quem vai pagar as contas no final do mês, seu abestado? Então aqui o nosso amigo, outro visitante no Festival Domingo, fazendo pergunta, ficando indignado depois de ouvir essas colocações dos Vedas. Então o Srimad Bhagavatam explica: Tyaktva swadharman charanam bhujan hare bhajana pakvo atapate tato yadi yatra qua vabhadra mabhut manushyakim kovat apto bhajatan swadharmataha. Uma pessoa que abandona suas atividades materiais para ocupar-se no serviço devocional ao Senhor pode às vezes cair enquanto está em um estágio imaturo. Devido à preocupação, devido à agitação mental, ela pode retomar suas atividades materiais novamente. Mas não há perigo de que ela seja mal sucedida. Ou seja, se a pessoa perseverar, se a pessoa for determinada e tolerante, ela com certeza vai chegar na meta desejada, que é Krishna Prema Bhakti. Por outro lado, um não devoto, mesmo que se dedique plenamente a seus deveres ocupacionais, ou mantenedor de família, grande empresário, grande governador, não ganha nada nesse mundo. Porque ele vai morrer e vai voltar do zero. Devarshi Bhutapta Nanam Pitrinam Nakim Karunayam Rinicharajan Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Gato Mukundam Paritya Kartam. Qualquer um que tenha se refugiado nos pés de lótus de Mukunda, o outorgador da libertação, abandonando todo tipo de obrigação e aceitando o caminho com toda seriedade, não tem nem deveres, nem obrigações com os semideuses, os sábios, as entidades vivas em geral, os membros familiares, a humanidade ou com os antepassados. Outro verso. Martyo yada tektva tyakta samasta karma niveditatma vichikirshitome tadamritatvam pratipadyamano mayatma bhuyaya chakapate vai.
A pessoa que abandona todas as suas atividades fruitivas e oferece a si mesma inteiramente a mim, que Krishna falando para Uddhava, desejando intensamente prestar serviço a mim, obtém a libertação do nascimento e da morte, e é promovida à posição de compartilhar de minhas próprias opulências. Haribol! Para aqueles que se rendem, para aquele que se rende, ele se priva de todas as outras coisas. Ou seja, será que então se eu me render a Krishna completamente, eu vou ficar na penúria, na miséria, cheio de desejos, sentindo falta de um monte de coisa, passando um monte de dificuldade? Como é que é isso? Nosso amigo está refletindo aqui, né? Aquele que aceita o caminho do serviço devocional não se priva dos resultados obtidos por estudar os Vedas, executar sacrifícios, submeter-se a austeridades, dar caridade ou dedicar-se a atividades filosóficas e fruitivas. Pelo simples fato de executar serviço devocional, ele consegue tudo isto e, por fim, alcança a eterna morada suprema. Ou seja, quem se dedica ao eterno, como é o eterno, ele vai receber o resultado de tudo, até mesmo do temporário. Porém, quem se dedica ao temporário, como é temporário, ele perde tanto o temporário no futuro quanto o eterno. Mas por abandonarmos nossos deveres e obrigações, não incorremos em adharma, em pecado? Oh, what to do, o que eu vou fazer, então? Nosso amigo, aqui eu pensando, lembre-se disso. Eu estou mais em forma nessa foto, mais bonito. Porém, Krishna garante, meu filho, tenha fé, tenha convicção, cante Hare Krishna e solidifique sua fé. Aham tvam sarva papebhyo mokshashami marshutaha. Krishna, neste verso, dá a sua garantia. Eu lhe libertarei de todas as reações pecaminosas, de todos os males. Não tema. Há diferentes processos de religião e de purificação através do cultivo de conhecimento, meditação no sistema de yoga mística, etc. Mas quem se rende a Krishna não precisa executar todos esses métodos. O simples fato de render-se a Krishna evitará que se perca tempo. Pode-se, então, fazer muito progresso rapidamente e ficar livre de todas as reações pecaminosas. Então existe um processo indireto que é recomendado pelos Vedas, né, que vai desde Sakama Karma até Yoga Mística, até chegar em Bhakti, que leva muitas vidas, processo de Varnashram. Mas existe um processo que é o processo direto, que é o que o Prabhupada está falando aqui, que se poupa tempo. Então, simplesmente quando você se rende a Krishna, ou melhor, ao mestre espiritual, é como se você fosse subir um prédio de 20 andares, mas você pega um elevador. Isso é rendição a Krishna. Sharanam Vraja. Essa é a rendição a Krishna. Porém, quando você não se rende a Krishna, você vai pelo método indireto, indicado pelos Vedas, Sakama, Nishkama, Jnana, Yoga, etc, etc, etc. É como se você subisse esse mesmo prédio de 20 andares, porém você vai nesses 20 andares pela escada. Qual será que é o melhor? As palavras específicas usadas aqui, macho, tchaha, não tema, não hesite, não se preocupe, são muito significativas. Talvez não entendamos com clareza como é que alguém pode abandonar todas as espécies de processos religiosos e simplesmente render-se a Krishna. Mas essa é uma preocupação inútil. Aqui então nosso amigo está irado também, outro visitante do Festival Domingo. Mas como posso praticar esse processo de religião, já que estou inserido no meio social, já que estou casado, tenho posses, tenho carro, tenho impostos a pagar, alguns eu sonego, tenho amante para manter? Será que não tem outra opção para tal renúncia? Então, a perfeição da renúncia, ela é indicada nessa máxima por Rupa Goswami em seu Bhakti Rasamrita Sindhu. Então essa é a reflexão mais sóbria, mais madura sobre o que é a renúncia. Não é essa renúncia radical como os gyanis, os yogis
praticam como é recomendado nos Upanishads, especialmente nos Aranyakas. Aqui nós vemos a renúncia refletida entre o que é posse e o que eu devo renunciar. E quem é o verdadeiro possuidor das coisas, né? Então, Rupa Goswami explica: Nasaktasya Vishayam Yataham Upayunjata Nirbanda Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Uchate Prapanchikataya Budhya Hari Sambandi Vastuna Mumukshubhi Parityago Vairagyam Falgu Katyate. Falgu, Guru Maharaj explicou uma vez em São Paulo, Shraddhapataka Swami, que Falgu é o nome de um rio, só que não tem rio, por isso ele é falso, um rio que não existe. Então, Vairagyan, Falgu, significa falsa renúncia, e Yuktam Vairagya significa renúncia completa ou verdadeira renúncia, né? Está verdadeiramente conectado com a renúncia. Então a tradução do verso é: quando a pessoa não se apega a nada, ou seja, ela já não tem mais o sentimento de posse, de querer desfrutar das coisas, mas ao mesmo tempo tudo o que aceita, utiliza em relação a Krishna, ou seja, vê a conexão de tudo, porque todas as coisas vêm da onde? Vêm de Krishna. Então, se são utilizadas para Krishna, ela está corretamente situada acima do sentimento de posse. Por outro lado, aquele que rejeita tudo sem entender a relação, a conexão de Krishna com essas coisas, com as coisas do mundo, não é tão completo em sua renúncia. Então vamos também falar a história do Brahmana Kurma, no Chaitanya Charitamrita. Em uma aldeia havia um Brahmana védico chamado Kurma. Ele convidou o Sr. Chaitanya Mahaprabhu à sua casa com grande respeito e devoção. Então esse passatempo é do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 7, verso 121. O Brahmana suplicou ao Sr. Chaitanya Mahaprabhu: meu querido Senhor, por favor, agracie-me e deixai-me ir contigo. Não posso mais tolerar as ondas de miséria provocadas pela vida materialista, vida no lar. Está queimando tudo. Sri Chaitanya Mahaprabhu respondeu: não tornes a falar desta maneira. É melhor permaneceres em casa e cantares o santo nome de Krishna sempre. Kirtanya Sarahari. Instrui todos a seguirem as ordens dadas pelo Senhor Shri Krishna na Bhagavad Gita e no Srimad Bhagavatam. Dessa maneira, torna-te um mestre espiritual e tenta liberar a todos nesta terra. Então foi esse o verso final. Chaitanya Mahaprabhu não recomendou a esse chefe de família envolvido a abandonar tudo e simplesmente se tornar um renunciante irresponsável. Fica na casa, fica no lar, mas canta Hare Krishna, segue a Bhagavad Gita, segue o Srimad Bhagavatam e prega a mensagem dessas duas escrituras. Então a conclusão é: a melhor forma de rendição para os dias atuais é a rendição aos nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, como o próprio Sr. Chaitanya ensinou a todos nós. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, muito obrigado pela atenção a todos. Então, esse vídeo foi discutido o conceito de renúncia, que é essencial para conhecer Deus, mas como ele é explicado de maneira madura nos Vedas. Por favor, compartilhem o vídeo, deem um joinha e Hare Krishna e tchau!